Olá, paz de Jesus, Deus abençoe. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e hoje a gente está aqui por um motivo diferente, né? Semana passada aconteceu uma situação que gerou muita polêmica, né? A senhora no avião com a sua filha, com o filho que queria ir na janela, e uma moça recusou ceder o lugar. E isso gerou muita confusão e muita discussão sobre a moralidade, sobre a correção das condutas, e algumas pessoas não se deram conta de alguns elementos muito importantes e que estão presentes em muitas outras situações do dia a dia que afetam diretamente a nós cristãos, muito particularmente. Então vale a pena a gente falar sobre isso, é por isso que eu queria entrar nesse assunto. Bem, todos sabem do que eu estou falando, né? De uma moça que havia pago uma passagem um pouco mais caro para poder sentar na janela do avião, e uma outra moça com o filho chorando, pediu para que essa lhe cedesse o lugar na janela, porque o seu filho ficaria mais calmo na janela. E ela não cedeu, né? E a mãe começou a pressionar, fazendo um vídeo, gerando uma situação tentando gerar ao menos uma situação de constrangimento para que ela cedesse o lugar. Bem, o básico né? Tinha uma criança chorando, e se poderia ter cedido o lugar, quem sabe isso tivesse ajudado a criança, e seria um ato de bondade, de caridade, enfim. Muitos achariam, então, portanto, que deveria ter cedido, porque seria um ato de caridade. Muito bem, é verdade. No entanto, existem algumas outras situações. Primeiro, essa situação de que o sentar-se à janela nessa situação não era um caso fortuito. Se pagava a mais para se sentar na janela. Então, em tese, se a mãe tivesse um interesse de garantir que o filho se sentasse à janela, poderia ter pago esse valor a mais e estaria garantido e o problema estaria resolvido. Mas, mais do que isso, o fato é que ceder o lugar ou não, quem tinha o lugar, quem tinha o direito ao lugar, era a moça que estava ali. Teria que ser um ato dela. Poderia ser um ato de caridade, mas teria que ser um ato dela. No momento em que se tenta forçar a sua decisão, se está numa situação indevida de injustiça. Tudo que eu estou falando aqui não é para julgar as pessoas envolvidas nesse caso concreto. Inclusive, nós devemos fugir disso. Tentar não julgar aquele caso, mas tentar analisar a situação para poder se orientar nas situações concretas, porque nós mesmos passamos também. Então, era uma decisão dela. E se ela decidiu não cabe esse esforço de constrangimento, de pressão. Tá? Mais do que isso, a tentativa de se colocar como se ela estivesse cometendo uma injustiça e fazendo um mal. Ora, ela não estava fazendo um mal. Ela estava exercendo um direito dela, que ela poderia renunciar, mas que ela, de modo algum, era obrigada. E, novamente, essa situação poderia ter sido garantida pela própria mãe de que não acontecesse, caso tivesse comprado o assento junto à janela desde o começo. Esse tipo de situação acontece muito à nossa volta. Se faz uma inversão. Você pode fazer uma gentileza e o outro, dali a pouco, está numa outra situação e passa a exigir essa gentileza de você. Situações que acontecem, por exemplo, no trânsito, em que você está numa preferencial e aí alguém adentra ou sai da calçada, um outro carro sai da calçada, quer obrigar você a parar, e se você tenta seguir, a pessoa diz, não pode fazer uma gentileza. Ora, se é fazer uma gentileza, ela não pode ser forçada. A pessoa que está na preferencial tem o direito de conceder ou não, sopesando outras circunstâncias que estão acontecendo no caso concreto. Mas muitas vezes a pessoa se coloca numa situação de vítima. Mesma coisa, se vitimiza invertendo a situação. Como se ela tivesse direito àquilo que ela não tem direito. Porque se você desse, você estaria fazendo uma gentileza, então meio que ele exige que você faça a gentileza. Isso acontece também, por exemplo, em fila de banco, ou em qualquer fila que se possa imaginar. A pessoa está na fila e alguém passa na frente, porque existe uma situação lá que ela alega e que, bom, por isso ela deveria poder exigir
do outro a gentileza de passar na frente. Bom, você pode fazer a gentileza. É bom, é uma caridade, é um ato virtuoso, mas o outro não tem direito de exigir, e pressionar, e filmar, e tentar constranger. Isso aqui é muito ruim. Veja que o ideário marxista, muito presente na nossa sociedade, faz isso com tudo e quer destruir a propriedade privada, que a igreja sempre defendeu como boa, um bem em si mesmo, nesse pensamento. Olha, você não devia ter mais do que eu também quero isso, então eu vou pegar. Você trabalhou para conquistar, mas eu vou pegar, porque você tem mais, então eu tenho direito de pegar. Não é assim que funciona. A caridade pode até nos exigir, mas ela tem que ser sempre espontânea. No momento em que se faz forçado, isso é uma usurpação. Isso é um furto. Se a violência é um roubo. Então é uma grande injustiça. Mas essas inversões nós vamos vendo na nossa sociedade. Uma inversão entre a pessoa que tem direito e alguém que se vitimiza e se quer colocar como tendo um direito por se vitimizar. No exemplo mais radical de todos, poucos anos atrás, aconteceu um dos muitos massacres de cristãos por muçulmanos por serem cristãos, né? Não quiseram renunciar ao nome de Cristo e foram mortos, decapitados. Eu me lembro que eu mesmo, né, eu quis divulgar isso, e aí uma pessoa me diz assim, não, para que divulgar isso? Para que acirrar os ânimos? Para que buscar uma animosidade? Mas como assim uma animosidade? Os cristãos são mortos. E a animosidade não está no seu homicídio, mas está em mostrar esse homicídio, mostrar o absurdo desse homicídio, a injustiça. É uma inversão. Veja, a pessoa está sofrendo o pior dos ataques, né, o mais básico dos direitos, que é o direito à vida, e ela é que, por se mostrar essa situação, como que ela que estivesse fazendo mal. Então, temos que cuidar muito com isso, com essas inversões. A grande mídia é campeã de fazer essas inversões de situação, né? E lembrar disso. Para nós fazermos um bem, ele é espontâneo. Se alguém vai querer exigir isso, cobrar, forçar, constranger bom, aí já se está diante de uma injustiça e da supressão de um direito. Eu posso renunciar ao meu direito, mas se alguém quiser usurpá-lo, isso é um mal. Um pouco isso que aconteceu nessa situação do avião também. E acontece em muitas circunstâncias na nossa vida que nós temos que ficar atentos. Tá bom, pessoal? Deus abençoe, a paz de Jesus. E acompanhe sempre o nosso canal. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva. Tá bom? Deus abençoe e um grande abraço.